Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a esta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. A partir de hoje vamos começar o nosso programa com uma frase de algum santo para abrir o nosso dia e nos ajudar a refletir. A frase de hoje é de Santo Afonso de Ligório. Ele dizia o seguinte: é no sofrer e no abraçar com alegria as coisas desagradáveis e contrárias ao nosso amor próprio que se conhece quem ama de verdade a Jesus Cristo. E o super abraço de aniversário de hoje vai para as ouvintes Terezinha Martori, de Franca, São Paulo, e também para Letícia Vieira Tavares França, de Itabira, Minas Gerais. Parabéns e a missa na intenção de vocês hoje, tá bom? Parabéns, viu? Deus abençoe. Este podcast é um oferecimento. ArcelorMittal, a maior produtora de aço do mundo. Ativa Atacado, peças decorativas que vão deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Conheça os nossos produtos. Compre pelo nosso site. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Ao acolher e curar o leproso, Jesus revela uma nova face de Deus. Um leproso se aproxima de Jesus. Era uma pessoa excluída, impura. Ele teve que ser removido. Quem tocou nele também ficou impuro, mas aquele leproso teve muita coragem. Ele transgrediu as normas da religião para se aproximar de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as súplicas que vos dirigimos de manhã, ao meio-dia e à tarde. Expulsai de nossos corações as trevas do pecado e fazei-nos alcançar a verdadeira luz, Jesus Cristo. Amém. Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segundo a concepção judaica da época, a lepra era o primogênito da morte. Jó, capítulo 18, versículo 13. Aqueles que eram afetados por esta doença tinham que se manter separados de todos os outros e não podiam se aproximar de ninguém. Os leprosos eram deixados para definhar numa morte lenta durante muito tempo e também eram vitimizados, como pecadores, porque a lepra era considerado castigo para pecados graves. A lei judaica declarava o leproso intocável, mas para Jesus não existe lei que se aplique quando está envolvido o bem do ser humano. Jesus é e sempre será a boa notícia, o Evangelho de quem toca no leproso e o cura. Ele é o médico que veio curar todas as enfermidades e todos os enfermos. Só Jesus pode libertar a nossa vida da lepra que assola a nossa existência.
Os homens e as leis reconhecem o mal e o condenam, mas só Jesus cura. O nosso direito de nos aproximarmos do Senhor não vem de fato de sermos justos e dignos, belos, bons, mas porque somos injustos, impuros, pecadores. O direito de precedência é dado aos doentes que mais precisam, aqueles que estão em situação mais grave. Deus olha para a nossa necessidade, não para o nosso mérito. Este é o Evangelho, a boa notícia que nos salva. Deus me ama porque me ama. Minha miséria não é um obstáculo, mas a medida da sua misericórdia. Deus não é a lei que me julga, nem a consciência que me condena. Ele é o Pai que me dá a vida e me ama mais do que eu consigo me amar, sem condições, do jeito que eu sou. A minha doença não o afasta, mas o atrai para mim com um amor que não conhece outra medida senão a da minha necessidade. Com justiça, São Tomás de Aquino escreveu: Deus não nos ama porque somos bons, mas nos torna bons amando-nos. O comportamento antipublicitário de Jesus nos lembra o provérbio importante: o bem não faz barulho e o barulho não traz bem. Quem crê com humildade, como a sogra de Pedro ou o paralítico, não precisa ser silenciado, apenas serve e obedece. São Marcelo I, de origem romana, era sacerdote e assumiu a cátedra de Pedro em 308, depois de um período de 4 anos de vicatio, ou seja, sem papa eleito. Neste período de duríssimas perseguições, os cristãos, sob o imperador Diocleciano e depois Maxêncio, até os pagãos ficavam horrorizados com as crueldades, e o edito mais favorável aos fiéis incluía, por especial doçura, somente a perda do olho direito e mutilação do pé esquerdo, com trabalho forçado nas minas. Marcelo teve que lidar com a desordem na igreja, agravada pela atuação de heréticos e do lapsis, ou seja, os renegados, cristãos que haviam publicamente renunciado à fé por causa das perseguições. Quanto a eles, muitos bispos do Oriente queriam a sua excomunhão sumária, particularmente dos que haviam sido do clero. Mas Marcelo, agindo de forma prudente e clemente, ainda que severa, optou por recebê-los de novo na comunhão da igreja após um período de penitência. Apesar das terríveis condições, conseguiu reorganizar as 25 paróquias de Roma e também definiu que nenhum concílio poderia ser convocado sem autorização papal. Preso por ordem de Maxêncio, São Marcelo foi exilado e obrigado a trabalhar com os escravos no estábulo, em que fora transformada a sua própria igreja, dos cavalos do exército imperial. E por consequência de maus tratos, o Papa Marte faleceu no dia 16 de janeiro do ano 309. Rezemos. Ó Deus, que nunca abandonais os vossos filhos, mesmo nas mais difíceis provações. Dai-nos a coragem e firmeza de São Marcelo I na vida de fé, para que não cedamos às pressões do mundo e para que arrependidos voltemos à comunhão convosco, se por acaso fraquejamos. E concedei-nos, pela intercessão deste mesmo santo, a diligência de nunca deixar de trabalhar corretamente para as necessidades da alma e do corpo, em quaisquer circunstâncias. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E encerremos o nosso programa de hoje com uma estrofe do Salmo 94 da liturgia desta quinta-feira. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Um excelente dia para você e amanhã tem Enciclopédia Bíblica. Até lá!